começávamos a estudar quando éramos putos, depois íamos trabalhar e depois formávamos, estávamos a dar uma forma radicalíssima. E por isso é que temos que ter mais universidades sérias, por isso é que temos coisas deste género. Claramente nós estamos a aprender muito mais ao longo do tempo e a ter recursos de formação e até de certificação ao longo de todo o tempo, até aos 80, 90, 100 anos, porque hoje em dia, infelizmente, isso até é salvo. E uma coisa que é muito interessante é que nós envelhecemos conforme crescemos. E, portanto, quem é curto e irreverente acaba por ser maduro e irreverente. E esta é a grande força que nós temos hoje em dia disponível, porque estamos a aumentar muito a nossa quantidade de população mais envelhecida, ou seja, a população com mais experiência e com mais anos de vida. Agora, eu queria trazer-vos aqui algumas provocações. A primeira é: nós vivemos baseados em imensos equívocos, porque tudo mudou, estamos numa sociedade extremamente absurda, em todos os aspectos. O absurdo é a realidade que nós vivemos. O absurdo é a ausência de lógica. E quando nós cruzamos múltiplas lógicas, arriscamos às vezes a ter grandes absurdos. E é o que nós temos neste momento. E a descomunicação é o que é real hoje em dia. Ou seja, é muito raro nós criarmos mecanismos para escutarmos e comunicarmos com os outros. Nós criamos mecanismos para entregar mensagens aos outros e os outros criam mecanismos para falsificar mensagens e entregar outras mensagens a outros. É uma coisa muito comum. E, portanto, eu diria que este é o panorama real daquilo que nós chamamos de sociedade do conhecimento, que efetivamente não é assim tanto conhecimento quanto isso. Pode passar, se por favor? A sociedade que nós temos é um bocado disto, se quisermos: caos, absurdo, inconstância, instabilidade, inconsistência, interdependência, desconhecimento, porque a quantidade de coisas que nós conhecemos é cada vez menor em relação à quantidade de coisas que efetivamente já são conhecidas a nível mundial e vão sendo produzidas mundialmente, e nós vamos ficando cada vez menos conhecedores dentro desse contexto todo de coisas extraordinárias que estão a ser construídas. Como hoje se viu, como nestes 2 dias se vê, que é que não fazia a mínima ideia que aquelas coisas todas existiam. E cada vez mais há mais coisas e mais comunicadas e, portanto, há mais descomunicação. E, portanto, o desconhecimento não é só desconhecimento, é também naturalmente descomunicação. E o que é giro é que, ao mesmo tempo, é alta diversidade, muitas tensões para nós podermos gerir e muitas discordâncias que naturalmente surgem no meio disto. O que está a acontecer hoje, e ainda há pouco estava a dizer, é uma sobreexposição a inúmeros estímulos. Não sei. Está a ver? Sim. Há uma sobreexposição a inúmeros estímulos. Estímulos que ainda mais são dinâmicos, são múltiplos, altamente intensos e interligados. E estaremos nós mais irreverentes, estaremos mais lúcidos? Não sei responder. Mais ou menos como o Fernando. Não sei, se eu soubesse, não estudava. Slide 5. E depois lembrei que tinha que colocar isto. Felicidade ou batatas fritas, o que preferimos? Pronto, que é disto que nós tratamos. E as decisões, e isto é, o nosso nível de escolha, anda muito baseado nisto. É claro que nós preferimos o que é saboroso, o que é fácil e imediato, e o que é individual. E isto é um dos maiores problemas, e depois vão ver, quando tiver a terminar, porque é que estou a puxar isto. Esquecemos a espiritualidade madura, ou seja, uma outra forma de vivenciar as coisas, uma forma que talvez tenha de sentido ao tal mundo mais ou menos estranho que nós vivemos nesta altura, em que eu defini inicialmente como o absurdo. A felicidade consistente é algo que devemos procurar, equanimidade se quisermos, e devemos procurar, de facto, em comunidade. Porquê em comunidade? Porque a capacidade que nós temos de aprender em comum é superior, extraordinariamente superior a todo o resto. E por isso é que quando o Fernando estava a perguntar há pouco se íamos fazer isto, íamos ter aquilo nas universidades, eu estava a pensar aqui: vamos ter isto, mais aquilo, mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro, e mais comunidade relacionada com isto. E outros vão ficar individualistas, quietinhos, e não vão aprender, porque não estão em comunidade. Não sabem estabelecer os laços relacionais que permitem pôr em comum. E depois, há coisas muito giras, estamos carregados de dúvidas e de dívidas. É bom que tenhamos essa noção, e por isso é difícil ter uma sociedade com certas características por causa disto. O tempo, provavelmente, é a coisa mais importante da vida de cada um de nós. Mas não é o tempo da gestão do tempo. É o tempo da vida efetiva, que é a nossa vida. E como é que nós o gerimos? Bem, quando estamos mais velhinhos, mais experientes, ou talvez não, porque depende, como dizia alguém, é 1 mais 29 anos ou 30 anos de vida que tu tens. Porque se tu fizeres o mesmo durante os 29 anos seguidos que fizeste no primeiro, tu tens 1 ano de experiência, não tens 30. Mas se fizeres e tiveres a viver mais 29, todos os anos forem diferentes, sim, tens 30 anos de experiência. E, portanto, estaremos nós mais experientes, porque estamos mais velhinhos? Talvez não.
Seremos mais irreverentes? Também talvez não. Alguns, cada vez mais, pessoas mais experientes, realmente poderão ser mais irreverentes e mais experientes. E trago-vos uma coisa que é sempre muito bom lembrar, que é a base de tudo, quando pensamos em economia, sociedade e por aí fora, que é a demografia. Eu gosto muito de lembrar as pessoas do seguinte. Estão a ver uma pirâmide etária de 1960 em Portugal. Em 1981 começa a desaparecer aqui qualquer coisa em baixo. Em 2005 começa a desaparecer mesmo muito em baixo. E estamos a ver o global do país, não estamos a falar dos sítios onde há maior envelhecimento. E em 2025, ou seja, mais ou menos por agora, estaremos mais ou menos assim. Eu costumo dizer, há muitas gajas. Elas vivem mais e estão mais qualificadas. Atenção a isto. Portanto, eu não gostei nada que elas sejam mais mulheres a chegarem à universidade. Não. Além de mais, vivem mais. A sociedade é das mulheres. A sociedade do futuro vai ser das mulheres. É bom ter essa noção. E, em contrapartida, cada vez há menos putos. E, portanto, isto quer dizer alguma coisa. Slide seguinte, se faz favor. Pronto, indo buscar coisas das mais básicas da demografia, nós quando olhamos percebemos, ok, a fase das transições demográficas termina na estabilização da população. Portanto, à partida, cada vez teremos menos putos e mais velhinhos em todo o globo. E já está a acontecer. Slide seguinte, se faz favor. Então, como é que será o futuro? Bem, como eu tinha dito até agora, imensas dúvidas e incertezas nos conduzem. Há uns que dizem, não, é por aqui, aos tais equívocos. Não, é por aqui. Não, está bem, ok. Cada vez há mais dúvidas, porque cada vez há mais conhecimento e muito mais desconhecimento. A humildade e a insignificância estrutural devem ser a nossa atitude. Porque, ok, isso é muitíssimo mais brilhante, um gênio, comparado com o primeiro geógrafo dos tempos do Ibn Battuta, dos tempos dos árabes, século III, IV, por aí. Ele terá lido ao longo de toda a sua vida e terá produzido ao longo de toda a sua vida 9 livros. 9 livros é o que eu lembro aí numa semana. Portanto, é uma coisa perfeitamente... Imaginem a diferença entre o sábio daquela altura. Não é bem assim. É que o sábio daquela altura tinha tempo para processar os 9 livros que lia. E, portanto, mastigava, remastigava, reconhecia e por aí fora. Eu já não tenho. Portanto, perceber que devo ter humildade e insignificância estrutural para conseguir crescer é um elemento essencial. E há redes, cada vez estamos mais ligados em redes de transformação de todos nós. E sistemas interconectados de poder entre todos nós. Estas máquinas dão-nos um poder impressionante. Eu não tenho aqui o telemóvel nem do Primeiro-Ministro, do Missionário, nem do Presidente. Mas há quem tenha. E, portanto, consegue, com facilidade, estabelecer e tomar uma decisão, ou influenciar uma decisão de poder. Por muito estranho que isso possa parecer. E depois há uma coisa que eu costumo gostar muito, está aqui no cantinho, que é sistemas adaptativos complexos. O sistema adaptativo eu costumo dar um exemplo muito claro, é o ar-condicionado, quando nós pomos em modo automático e definimos vais disparar cada vez que chegares aos 18 graus. Portanto, ele mede o sistema cá fora, está acima dos 18 graus, dispara frio, está abaixo dos 18 graus, dispara calor, e portanto é um sistema adaptativo em função de uma variável. Os complexos são giros, é o nosso corpo, por exemplo, que é, eu apanho um susto, que entra ali um leão, eu apanho um susto, o meu corpo dispara uma tonelada de reações, e então eu atiro-me pela janela, ou fico em pânico e fico quieto, ponho-me atrás deles que o leão come-os primeiro, portanto não há problema nenhum. Isto tudo, um conjunto de reações que em cadeia vão acontecer, isso é que é um sistema adaptativo complexo. Adaptamos à entrada daquele bicho, que por enquanto é só imaginar, espero que continue a ser, ali naquele espaço. E nós hoje em dia funcionamos, nós vivemos nestes contextos. Slide seguinte. Mas temos a mania que não. Temos a mania que tudo isto é padronizável, tecnologicamente extraordinário, magnífico. Portanto, podemos arranjar este sistema de uma casa toda ela controlada com estas máquinas à distância e funciona tudo muitíssimo bem. Slide seguinte. Até digo mais, e aqui sou corrosivo, até criámos as cidades inteligentes, que eu chamaria as parvoeiras urbanas, e chamaria mais são os tumores da Terra. Se vocês repararem bem, e como eu sou geógrafo tenho esse defeito, olho para todas as... olho muitas vezes para o globo e vejo onde é que estão as ilhas urbanas, e de facto, ou seja, os espaços urbanos, chego a uma conclusão muito gira. A diferença é entre a evolução de tumores dentro do corpo de uma pessoa e de tumores dentro da Terra, chamadas cidades, é nenhuma.
E, portanto, nós estamos a construir um cancro extraordinário dentro de todo o ecossistema que nos vai destruir, de facto, de forma muito consistente. Mas somos tão parvos, baseados em tais equipos, que pegamos em nós e pensamos coisas completamente diferentes e agarramos nas máquinas e fazemos com que elas sejam tão estúpidas quanto nós. Então, uma coisa ótima e brilhante para desenvolver a sociedade em que vivemos. Slide seguinte, faz favor. E nós estamos, de facto, neste caminho da extinção. Eu agora não vos trago os dados para demonstrar isto, mas digo-vos basicamente isto. 75% de insetos que desapareceram na Europa nos últimos 15 anos correspondem claramente à perda de todo o equilíbrio ecológico no ecossistema. E, portanto, como nós, infelizmente, estamos no topo da cadeia e dizemos mas não estamos nada, nós somos muito bons e muito inteligentes, artificializamos tudo, criamos até os tais filetezinhos porreiros de robalo e coisas do género, estamos safos, não vamos para a extinção. Esqueçam, porque as abelhas desaparecem e tudo o resto desaparece. E depois temos a condicionante climática, que será também condicionante alimentar, e ainda não temos produções, de facto, de todos os bichinhos em laboratório. Inconsistência ecológica e falta de ética ou inconsistência ética. E temos a falência do sistema Terra com esta situação de forma problemática e difícil. Mas continuamos a ser muito inteligentes e dizer nada disso. A determinante demográfica também é outra dimensão interessante no meio disto tudo. Obrigado, slide seguinte. E vocês podem ver o quanto temos a certeza absoluta de que é que vai ser a evolução da população na Terra nos próximos séculos. Ou seja, certeza zero. Portanto, quando eu dizia incerteza, está muito claro. Nas perspectivas mais simpáticas, que nós somos brilhantes e que não acontece nada de extraordinário daqui a 3 dias, eventualmente poderemos pensar no azulinho, nesta coisa aqui, num crescimento continuado ainda da população. Quem pensar nisto, ou sonhar com isto, ou é doido ou teve muita sorte. O que é natural na condição que nós temos é que nós tendamos para isto que aqui está e, portanto, estaremos agora exatamente no ciclo de inversão de tendência demográfica. E isto é mais importante que tudo o resto. Eu costumo dizer assim: existe grande economia e grande desenvolvimento económico no deserto do Saara? E todos me vão dizer: não, claro que não. Pensar. E a resposta é: pois não, porque não há pessoas e não há trocas. É que a economia depende da demografia. Mas a demografia depende da economia, do emprego. Não. A economia vai depender das pessoas acreditarem que naquele sítio há emprego. Não quer dizer que dependa da economia. E se as pessoas acreditarem nisto, vão para lá todos. Se não acreditarem, porque não foram bem enganados. Se não acreditarem, não vão para lá. E, portanto, não é a economia que influencia a demografia, tem alguma condicionante, mas não influencia de forma evidente. O que claramente define a economia é a demografia. E, portanto, slide seguinte. Onde é que nós vamos parar? E vamos a isto, eu adoro esta imagem. Que toca a banda enquanto o barco afunda. Porquê? Porque nós temos duas hipóteses. Olhamos para isto, que eu estive a dizer antes e dizemos assim: ok, estamos feitos. Melhor irmos para casa e ficamos quietinhos. Ou então, não, volta. Vamos lá pensar isto de forma diferente. E não vamos. A banda pode tocar sem dúvida nenhuma, mas mesmo que o barco esteja a afundar, nós vamos conseguir arranjar alternativas e vamos correr fora do barco. Slide seguinte, se faz favor. E essa chama-se de facto transformação digital. E lamento, apesar de estar a replicar aquilo tudo, lamento, mas estas questões tecnológicas, nomeadamente os telemóveis, os data centers e o marketing, são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade em que nós vivemos. Agora, marketing com ética, não o marketing que nós temos visto muitas vezes. E depois pus ali inteligência artificial, dados, informação e conhecimento. Mas pus antes o inteligência artificial. Porque assim como a inteligência artificial pode ser, de facto, inteligente e importante, ela não só produz desinteligências múltiplas, como pode ser utilizada de forma muito desinteligente. E, portanto, que é o que está a acontecer, e eu verifico, fui dar aulas para os cursos do 10º ao 12º ano para perceber o que é isto, como é que isto está a impactar, de facto, em vocês, nesta altura que virá. A estupidificação está bem construída. E a responsabilidade não é deles, é nossa. Nós é que estamos a construir o sistema estupidificado. E, portanto, temos a internet das coisas. 5G, globalização. Tudo isto é frágil em função das redes energéticas e telecomunicações que temos. Se elas falharem, estão redundantes, e, portanto, a princípio não falham, mas se falharem, vão desgraça. Desumanização contínua. É claro, por mais evidente, nós estamos a continuar a trabalhar no sentido de cada vez mais individualizar cada indivíduo e retirar-lhe o sentido humano que, efetivamente, pode ter, nomeadamente na relação com pessoas. E é contínua e coletivamente irresponsável e irrefletida.
apesar das multimudanças societais e económicas que estão a acontecer e dos múltiplos desafios. Que, naturalmente, nós não somos parvos e inventamos coisas, mecanismos de minimização de danos. Portanto, inventamos novas perspectivas, novas ideias sobre as coisas, novas políticas europeias, até metemos lá fundos estruturais para que elas concretizam e concretizam. Falamos em novas governanças sobrepostas, falamos em envelhecimento positivo. Tudo isto é muito fixe, podemos fazer coisas interessantes no desenvolvimento de novas dinâmicas nos territórios. É verdade. Podemos. É preciso saber como é que a fazemos. Mas eu não venho dizer como é que fazemos. Slide seguinte. Venho dizer como é que eventualmente poderemos fazer. E esta é uma das abordagens, que é o design regenerativo e o design thinking, se quisermos. Uma outra via de pensar as coisas e agarrar os nossos superpoderes de cruzamentos construtivos. Cruzá-los entre as nossas inteligências é também o que estamos aqui a fazer. Percebemos o valor da diversidade. As melhores empresas não pensam todos de forma estúpida. Vão buscar as pessoas mais diferentes e mais diferenciadas para cruzarem o saber entre elas e fazer resultados extraordinários. Depois sim, a partir daí, planeiam e executam de forma rotinada com a tal burocracia. Mas antes disso fizeram todo este processo. A importância da intergeracionalidade, a importância da diferença, é na diferença que nasce a inteligência. Até o próprio método científico está construído nesses termos. A liderança regenerativa, que é outro elemento muito interessante. E o design thinking, ou se quiserem, o design regenerativo, que é outra questão central. Já não chego a falar em sustentabilidade, porque se for sustentabilidade, o caminho da sustentabilidade é a morte. O caminho da regeneração talvez seja qualquer coisa diferente. Slide seguinte, se faz falar. E portanto nós temos um grande desafio. Que é, primeiro que tudo, rehumanizar se quisermos. E criar uma outra forma de gerir o tempo, a vida e os processos de envelhecimento. O que é que eu aprendi nos últimos 2 anos a trabalhar sobre estas questões do envelhecimento? Aprendi, a primeira coisa foi, nós envelhecemos conforme crescemos. Portanto, somos velhos conforme fomos sendo jovens, adultos e um dia estamos velhos. E então, se calhar, temos que começar a pensar como é que nos transformamos enquanto miúdos, jovens, adultos, velhos, velhos 2, velhos 3, velhos 4, porque agora já não duramos 70 anos. Duramos com naturalidade 85, com naturalidade 90, com naturalidade 100, se calhar até vamos aos 120. Portanto, isto de ser velho é muito seguido. E depois há outras coisas muito importantes. A participação e a cidadania plena são extremamente importantes para nos manter vivos, ativos, ao longo de todo o tempo. E seres totais, digamos assim. Numa coabitação colaborativa, e nós não estamos habituados a colaborar. E numa co-construção de territórios de bem-estar sustentável, ou se quiserem regenerar, em meio urbano, rural, urbano e digital. E de vidas felizes. E, portanto, ganharmos foco nesta questão das vidas felizes e numa lógica de vidas felizes baseadas na comunidade, se calhar faz todo o sentido. E há um imenso potencial disponível para desenvolver uma sociedade mais madura, por sermos ou estarmos mais velhos, que no fundo quer dizer mais experientes. E aproveitar esta experiência. Slide seguinte. Então, qual será o lado bom dos maduros e irreverentes? É simples. Não é nada de extraordinário, até porque, para mais, é natural para qualquer um de nós. A co-construção da felicidade e do bem-estar, de ecossistemas e espirais, da espiral de empoderamento, da aprendizagem colaborativa, por isso é que eu acho que as universidades mais tarde ou mais cedo vão ser complementadas por outras universidades colaborativas, e outros processos de aprendizagem e de certificação colaborativa. E a aprendizagem não é ensino, são coisas muito diferentes, mas a certificação da aprendizagem feita pode ser uma das melhores formas, de facto, de construirmos qualquer coisa interessante. O poder das comunidades é o que faz a diferença. E, portanto, da aprendizagem colaborativa para o poder das comunidades. Dos maduros e irreverentes. Porquê? E aqui é a defesa mais veemente que eu faço desta ideia. Eu nunca poderia ter construído este pensamento aos 36 anos, mesmo que fosse um tipo muito brilhante. E muito menos aos 26, muito menos aos 16. Por uma razão extremamente simples, é que é a minha experiência de vida. São aquelas 5.000 horas, não sei o quê, andar pelo país inteiro, fazer 35.000 coisas diferentes. É essa experiência amadurecida que me dá uma capacidade de conjugar e de perceber pontos de vista dos outros e de perceber que, mais do que tudo, eu tenho que aumentar o meu poder de escuta, de atenção e de entreajuda. E se eu perceber isto e começar a perceber isto, que eu consigo fazer aos 50 e tal anos, pois já fiz muitas asneiras aos 46, aos 36 e por aí fora,
talvez eu tenha condições então para fazer algo diferente. E portanto não se consegue fazer isto aos 15, aos 20 e aos 30. Consegue-se fazer mais tarde. E a experiência interconectada que nos leva à lúcida relativização das coisas. A idade permite isto muitas vezes. A idade, se não for 1 mais 29 anos iguais ao primeiro. Se forem 30 anos, todos eles diferentes. A predisposição para a criação de novas soluções criativas e absurdas, porque o absurdo, às vezes, é a base de arranque da racionalidade, da nova racionalidade. A capacidade de rir muito com os outros e com muitos diferentes. E acentuo isto, a capacidade de rir é provavelmente das coisas mais importantes, mais extraordinárias, para nós podermos produzir as tais ligações neuronais que fazem com que nós sejamos mais capazes de inventar novas coisas. A abundância de múltiplos recursos é uma realidade. Nunca fomos tão ricos em abundâncias como hoje, tanto materiais como imateriais. E para gerir estes tempos de absurda mudança com o tempo. O tempo é a vida. E, portanto, parti-lo em áreas. Dizer assim, isto é uma hora. E nesta hora estão 30 e tal minutos, ou são 60 minutos, dos quais 30 e tal são para isto, 20 para aquilo. Isto é uma estupidez mecânica, porque quando eu estou a namorar, o tempo tem um determinado valor. Quando eu estou a ouvir uma seca de um professor qualquer, o tempo, meu Deus, nunca mais acaba. E às vezes foram 10 segundos desta segunda e no outro foram 10 horas. E, portanto, o tempo é uma coisa mesmo muito relativa, depende de como nós emocionalizamos. E por isso é preciso entregar o tempo certo, na medida certa, a cada situação. E, venho daí outra coisa, numa atitude comunitária. E esta foi a grande descoberta que eu fiz nos últimos anos. É mesmo isto. Deixemos de tretas, podemos ser muito brilhantes, podemos ser extremamente inteligentes. Se não tivermos o poder da co-criação irreverente e criativa, rejeitando segmentações, dogmas e ideologias limitativas com os outros, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. E a vivência de esta realidade é de facto muito pesada e muito sobrecarregada. A vivência de um absurdo feliz, cheio de batatas fritas, momentos muito fixes de cenas que me fazem mal, mas que eu adoro comer, vou a ser claro com isto, mas ao mesmo tempo de uma equanimidade, que é uma felicidade tranquila, harmónica, é fundamental. Num mundo potencialmente colaborativo, mas que também é cooperativo. A colaboração basicamente é, perante uma situação nova, eu ajudo o outro quando percebo que uma precisa de ajuda. A cooperação é, perante uma situação, eu continuo a fazer sempre o mesmo, ele faz o mesmo, eu faço o mesmo. Somos todos altamente responsáveis. Cada um faz a nossa parte, mas eu faço parte de uma máquina, o outro é outra peça, o outro é outra peça. E portanto, se o mundo muda, que já não sou capaz. E, portanto, estas duas coisas são altamente funcionais, em momentos diferentes. E outra coisa importante é o competitivo. Portanto, a competitividade também é essencial e desenvolve desafio. Um mundo diverso, com muitas oportunidades de escolha. Portanto, saber escolher é uma das coisas essenciais. A capacidade de lidar com tudo isto. De forma lúcida. Não sei o que é a lucidez. Para mim é uma, para si é outra, para ele é outra. A lucidez é relativa para cada um. Lúcidos, mas em paz. Claramente acompanhados, muito ligados e divertidos, isto é essencial. E isto foi o que nós conseguimos durante muitos séculos com sentido de comunidade e que nós destruímos em cerca de um século com o sentido de sociedades e cidades urbanas completamente limitadas. Numa lógica de coabitação colaborativa. É assim que nós construímos a felicidade, de facto. A felicidade não se constrói individualmente, constrói-se de forma coletiva com afetividades fundamentais. E a pergunta que eu faço é, estaremos disponíveis para, de modo irreverente, ouvir, conversar, mudar dogmas, aprender, ficar mais sábios e agir ou viver colaborativamente? E a resposta que eu vos digo hoje, os miúdos que eu tenho, por nós próprios que habitualmente estamos aqui, é não, malta, nós perdemos esta competência. E portanto vamos ter que recuperar se quisermos ser felizes e se quisermos ser sustentáveis e regenerar o ecossistema. A nossa maior perda nos últimos séculos, se quiser no último século, foi a perda de comunidade. O que nós destruímos ao saltar do meio rural em que tínhamos carências, muito pouca abundância, e precisávamos de ser solidários, trabalhar com os outros, desenvolver situações, não sei o quê. E então progredimos até chegarmos às cidades que temos hoje. Quando chegamos às cidades que temos hoje, temos tudo. Estou no meu telemóvel, no meu quarto, em frente ao meu computador, com a porta fechada, porque tenho medo de fora. À porta, dentro de casa,
com a porta fechada, que tem medo de estar lá fora, dentro do condomínio, tem a porta fechada, tem medo de estar lá fora, e este individualismo destrói claramente todo o potencial extraordinário de desenvolvimento que nós efetivamente temos. Poderemos passar, e portanto nós temos que pensar uma outra vida, em que o sumo do tempo vivido, a noção do absurdo e a irreverência dos velhinhos, dos tais gajos ou gajas que têm experiência de vida, são tópicos cruciais na gestão. E vou já acabar. Emocional, irracional, também relacional, desta sociedade de comunicação em vias de extinção que nós estamos a viver. E, portanto, para saber viver e criar o lado bom, o lado feliz, enquanto o barco afunda, mas a banda toca animada e viva, não há problema nenhum. Vamos lá tentar fazer. O barco está a afundar, divertamos-nos a sério com música bem construída. O futuro pertence-nos. Recriámo-lo hoje? É uma pergunta que eu vos faço. Com múltiplas respostas. Se for de forma comum, comunicando, ou vivendo o absurdo com prazer, a coisa talvez corra bem. E, portanto, criando imaginação e concretizações coletivas. A partir das experiências cruzadas dos novos e dos velhinhos, insatisfeitos e irreverentes, porque se formos pegar nos velhinhos que estão satisfeitos, esqueçam que não teremos grandes milagres. Se formos pegar nos putos que estão satisfeitos, também não teremos grandes milagres. Se distraírem os putos a comer batatas fritas e a jogar jogos, também não teremos grandes milagres. E, claramente, no contexto de comunidades positivas. E, portanto, esta é que é, de facto, a grande questão. Criarmos, das formas mais variadas e a partir das múltiplas diferenças, comunidades positivas. E, portanto, salvo erro, o último slide. Exatamente. Não é preciso inventar a pólvora, reinventar a pólvora. Há uma coisa que se diz, que existe, está trabalhado, está desenvolvido, é mais ou menos como o marketing, que é aquilo que se chama o co-design regenerativo. É um conjunto de pensamentos do design colaborativo para nós regenerarmos as nossas vidas, os nossos ecossistemas e por aí fora. Mas da forma mais inteligente, que é como temos velhinhos que se fartam, dos quais eu estou, então, com a força dos velhinhos, eles têm uma experiência acumulada que nós nunca na história tivemos até hoje. Recordem, nunca na história tivemos tantas pessoas mais velhas, tantas experiências de vida, tantas pessoas mais qualificadas como hoje. E, portanto, muito provavelmente, a grande regeneração deste sistema todo, deste ecossistema, que está claramente à beira ou a caminhar para uma extinção simpática, claramente vai se encontrar, muito mais provavelmente, com a força dos velhinhos do que com a força de todos os outros. Ao contrário do que é habitual. E a inovação provavelmente não vai ser feita a partir dos putos, mas sim a partir do cruzamento de imensos, nomeadamente com a força extraordinária destes velhinhos. Era